Olá, olá, tudo bem? Já estamos ao vivo aí, 3 horas e 1 minuto. Estou tentando manter o horário, um minutinho de atraso, mas está tudo valendo. Tudo bem com vocês, meninas, meninos? Tudo certo? Bom, hoje a live vai ser sobre história, tá bom? Oi, Pri, tudo bem? Deixa eu só acertar um detalhe aqui atrás. Aí. Tudo bem, Pri? Então, hoje a live vai ser sobre história, tá? Sobre como vocês podem usar a própria história de vocês para gerar conteúdos para os seguidores de vocês, para o negócio de vocês e usar a história de vida que vocês tiveram no passado e que vocês podem observar aí no presente também, certo? Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a essa segunda live, certo, que a gente está fazendo aqui. Eu queria saber se está tudo bem, Pri, está me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Tudo certo? Coloca para mim aqui se está tudo... se o som está legal. Eu estou com um ventilador aqui do lado e eu não sei se... Não? Tá tudo beleza? Então tá certo. Vou botar o fone. Espera aí que eu tenho que pôr o fone. Melhorou o som? Aqui do Instagram? Tá menos chiado do ventilador? Então, beleza. Porque senão ele aquece todos os aparelhos aqui com esse calor. Então, eu resolvi botar o ventilador para dar uma melhorada, certo? Ah, melhorou, Pri, legal. Então, tá bom. Então, vamos começar aí, tá? Então, todo mundo já me escuta melhor, legal, tá tudo certo. Então, vamos lá. Então, hoje, como eu falei, né, eu coloquei o título dessa live como, por exemplo, né, como vim parar aqui? Porque essa é uma forma que eu encontrei de também falar da minha história e mostrar para vocês que vocês também têm a história de vocês e podem usar ela como gerar conteúdos, tá? Como fonte inspiradora, vamos chamar assim, para gerar conteúdos aí para o Instagram, para o perfil de vocês, tá? Então, para você pensar um pouquinho aí, né? Já parou para analisar a sua história? Como que você veio parar aqui, onde você está hoje? Não aqui nessa live também, mas como que você chegou até onde você está? No seu negócio, o que fez você, pelo que você passou, né? Por situações, por momentos, enfim, coisas não tão boas, coisas legais, situações que fizeram você aprender alguma coisa, né? O que aconteceu que fez vocês chegarem até onde vocês estão hoje, tá? Então, nessa live, eu vou te mostrar como a sua história tá cheia de sacadas e momentos que você pode, sim, levar para o seu negócio como forma de conteúdo, tá? Eu vou te falar aqui 4 sacadas, bem, assim, usando a minha história como exemplo, né, de como você pode buscar essas informações aí mesmo na sua vida também. E eu espero que no final dessa live você consiga fazer essa busca aí na sua história, pensar em conteúdos para a sua audiência, usando momentos, situações da sua vida. É uma grande fonte inspiradora para a gente gerar conteúdo, ok? Aproveita para encaminhar essa live para aquela pessoa que você realmente se importa e que vai gostar desse conteúdo que a gente vai falar aqui. Chama essa pessoa aqui para contribuir com a gente e absorver tudo que a gente for conversar também aqui, tá? Ela vai ser muito bem-vinda, assim como vocês. Sejam todas e todos bem-vindos. Agora eu quero saber de todo mundo que está aqui, quem está afim de usar a própria história para gerar conteúdos diferentes, coloca eu aqui nos comentários. Quero saber aí da empolgação de vocês. Alê! Coloca eu aí se vocês querem usar a história de vocês como fonte para gerar conteúdos aí para a audiência de vocês. Michele, isso aí. Pri, legal. Alê.
É isso aí, meninas. Então, vamos começar. Quando surge, agora é para vocês pensarem aí, tá? Kátia, legal. Agora é para vocês pensarem aí um pouquinho. Quando surge aquela oportunidade de contar a sua história para alguém, né? Por onde que vocês começam? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Que parte? Porque a gente não vai contar lá desde quando eu era menino lá em Barbacena. Não, né? A gente, dependendo do contexto que a gente está na conversa, a gente vai usar um trecho da nossa história para contar de exemplo, né, para a pessoa que a gente está conversando. Que relação você pode fazer com o seu negócio hoje, com essa parte, esse trecho da sua história? Né? Você consegue separar momentos marcantes aí da sua vida e colocar datas nesses momentos? Montar de forma cronológica, por exemplo, por ano. Né? Vocês vão ver que eu preparei a minha história linkada em anos, para vocês verem que isso ajuda a gente a pensar na nossa história. Né? Porque acontecem tantas coisas que quando a gente coloca data, a gente consegue começar a focar, a criar uma linha de tempo e a gente vai lembrando das coisas que aconteceram, como que a gente reagiu, e assim a gente vai criando uma caixinha ali de ideias, de memórias que a gente pode trazer para o nosso negócio. E aí, então, agora eu vou contar a minha história, e você aí vai pensar na sua, tá? Quero que você não faça nada agora, só acompanhe o raciocínio também, mas vai pensando aí na sua história, a partir de algum momento marcante, para a gente depois conversar. Então, vamos lá. Talvez você conheça, né? Algumas pessoas que estão aqui podem conhecer a minha história, talvez não, mas eu sou gaúcha, acho que vocês já perceberam isso, né? De Porto Alegre, e hoje eu moro aqui no interior de São Paulo, numa cidadezinha muito gostosa, uma delícia, chamada Louveira. Tá? Eu me formei em arquitetura em 2016, lá em Porto Alegre, e já em 2007 eu vim aqui para São Paulo, né? Eu vim para uma feira e acabei ficando depois aqui, nem trabalhei lá depois que eu me formei, já vim aqui para São Paulo. Aqui mesmo eu atuei alguns anos nessa profissão, mas não era exatamente o que eu imaginava, né, na arquitetura. Então, em 2009, eu comecei a trabalhar em uma prefeitura, do interior aqui também, né? Ainda como arquiteta. E foi nesse ano também que eu fiz o curso de Personal Organizer, que é a organizadora profissional aí, como também é chamada essa profissão, né? E eu amei quando eu descobri, assim, que apareceu, né, a propaganda, que eu olhei, gente, tem profissão que faz isso. Eu sempre amei fazer isso. E fui atrás, tipo, em 2009, faz alguns anos, né? Então, eu me apaixonei, adorei aquilo. E como eu ainda atuava como arquiteta, né, lá na prefeitura, eu comecei a divulgar o meu serviço de PO, de Personal Organizer, de forma muito aleatória, assim, muito sem objetivo, né? Eu fiz alguns trabalhos, mas nada consistente, assim, nada muito sério, né? E em 2015, isso era em 2009, em 2015, eu fui desligada da prefeitura, né? Enfim, por questões políticas e tal. Eu não era concursada, né? Eu era comissionada. E foi quando eu decidi, junto com o meu marido, né, parar com a arquitetura e entrar para esse mundo digital aí, que agora, para mim, parece que está tão em alta que eu vejo isso todo dia. Mas eu resolvi entrar nesse mundo lá em 2015, junto com o meu marido também. E aí vem a sacada número 1. Essa decisão me obrigou, no bom sentido, né, da expressão, a buscar diversas informações, já que eu ia começar a publicar, né, nas redes sociais, e eu nunca tinha feito isso de forma profissional, né? Eu postava assim, tipo, postava foto da minha filha, de coisas do dia a dia. Eu era uma usuária, eu não trabalhava com isso, né? Como muitas de nós aqui começa fazendo isso, né? E depois leva para o lado profissional da coisa, né? E aí eu comecei um perfil lá em fevereiro de 2016, né? O meu perfil, que virou depois o da Equaliza, que eu vou falar mais, ele começou lá em 2016, em fevereiro de 2016. E eu comecei a fazer algumas postagens sem muita estratégia, só por postar mesmo. Eram fotos de trabalhos de organização, e essas fotos não
não eram muito boas, né, a qualidade delas, né. Eu não colocava nada na descrição desse post, eu acabava postando várias fotos no mesmo dia, sem prestar atenção no horário, sem prestar atenção em nada disso. E depois eu ficava por tempo sem postar, né, porque, tipo, eu queimava todo o meu cartucho num dia só, né. E aí eu comecei a usar umas frases motivacionais, de repente até de outras pessoas, porque eu não tinha muita autoridade para gerar frases, enfim, né, eu não produzia conteúdo para tirar frases desses conteúdos, né. Comecei a montar imagens com algumas orientações e dicas de organização. Eu não tinha nenhuma consistência, nem estratégia, nem frequência. Quando eu tinha, eu postava, quando eu não tinha, eu relaxava, e assim eu fui indo. E eu chamava o povo do Instagram para curtir a minha página do Face, e do Face para curtir minha página do Instagram. E claro que não adiantava muito, né? Porque eu não entendia que os perfis de cada rede social, eles se comportam de forma diferente. Quem gosta mais do Facebook tende a ficar no Facebook, né? Quem quer o Instagram tende a ficar no Instagram. E assim vai. Então, assim, chamar para uma rede para outra não é muito interessante, né? Chamar para um canal do YouTube para assistir um vídeo maior, até pode ser, mas dessa rede do Facebook para o Instagram é meio complicado, né? E aí eu fui fazer o meu primeiro vídeo só em julho de 2016, 5 meses depois de começar o meu perfil. E foi com esse primeiro passo que eu criei coragem de fazer outros vídeos. Digamos que eu vi que a câmera não mordia. Se ele ficou bom, eu não sei. Eu sei que eu fiz. Eu sei que eu decidi e fui lá fazer. Tá? E fui lá e fiz, na verdade. No final desse mesmo ano, eu conheci a Cris, a personal organizer, né, que da Equaliza. E a gente começou a fazer alguns trabalhos de organização juntas. E aí vem a sacada 2. Em 2017, eu me desafiei a fazer um vídeo por semana por um ano. Ah, mas só um vídeo e tal. Experimenta fazer um vídeo por semana. Foi um desafio e tanto para mim. Foi com esse desafio que eu acabei aprendendo a me organizar, a me planejar e a estudar mais sobre alguns detalhes importantes na hora de gravar vídeo. Por exemplo, eu comecei, tudo bem, eu gravava uns 2, 3 vídeos e relaxava. E aí chegava na semana que eu tinha que postar de novo, eu já não tinha, porque eu não tinha me preparado. Então, eu penei muito até criar essa rotina, né? Essa organização de conteúdo, criar um roteirinho. O que eu vou falar essa semana, na outra. Eu tenho que gravar, tenho que editar, eu tenho que preparar, às vezes, o cenário, o que eu vou demonstrar. Então, tudo isso me fez ir crescendo e aprendendo o que eu precisava fazer. Mas eu só fui fazer isso porque eu me desafiei, né? E no decorrer desse ano, eu e a Cris, a gente resolveu montar a Equaliza, né? Porque ela tinha a empresa dela, eu tinha a minha, e a gente vivia assim. Aí a gente resolveu montar a Equaliza, que além do serviço de organização, tinha como carro-chefe, né, um curso online voltado para negócios, voltado para personal organizer, né? Era um curso de negócio para PO. E o perfil da Equaliza começou a bombar. A entrega de conteúdos começou a ser frequente, a ter uma rotina e de muito valor também, né? A gente conseguiu identificar bem a nossa persona, né? Os problemas que ela tinha, a gente começou a gerar conteúdo para isso, né? Para atender essa demanda, o que gerou um resultado incrível, tanto para a empresa como pessoalmente, né? Para mim, no caso, já que era eu quem administrava o perfil com as publicações, os designs das artes, as publicações em si, e a Cris ficava com a parte de gerar conteúdo, né? Porque afinal era negócio, né? Então ela que tinha a expertise desse assunto. E aí a gente foi seguindo com essa proposta por todo o ano de 2017, a gente seguiu em 2018 e 2019, a gente passou 3 anos com essa proposta, né? E aí vem a sacada número 3. Durante todo esse tempo, a gente acabou desenvolvendo um método de gerar todos esses conteúdos, né? Todos aqueles conteúdos que a gente postava nas redes sociais, né? E a sacada 4 também. E agora, em 2020, eu me desafiei mais uma vez.
com toda a experiência que a arquitetura me trouxe, né, e que eu também adquiri na Equaliza, eu pude me aperfeiçoar em muitos aspectos, muitos. Eu tenho estudado e colocado em prática tudo que faz parte desse mundo de conteúdos digitais, né, como fazer vídeo, né, roteiros, layouts de imagens, as thumbnails, que são aquelas miniaturas para os vídeos, que não deixa de ser uma imagem, né, organização de rotina para criar conteúdo, as headlines, que são aquelas chamadas, né, ou para uma postagem ou para um vídeo, que às vezes as pessoas, às vezes não, né, as pessoas param de rodar o feed, né, quando alguma coisa desperta a atenção delas, que pode ser uma palavra, uma frase ou uma imagem, né? Então, por isso que é muito importante chamar a atenção dessas pessoas para elas pararem e lerem ou escutarem mais sobre o que tu tem para falar, tá? E sobre tudo isso eu comecei a estudar, tenho estudado até hoje e procuro botar em prática tudo que eu aprendo, né, para conseguir testar as coisas e passar para vocês as coisas que funcionam e, de repente, as coisas até que não funcionam muito bem. Bom, essa é uma parte da minha história. Eu não contei para vocês o que aconteceu antes de eu vir para São Paulo, né? Que eu viajei para os Estados Unidos, que eu fiquei lá um tempo e tal. Eu não entrei nessa parte da história. Eu foquei nessa outra parte para trazer esses conteúdos para vocês, né? E dessa parte eu consegui tirar 4 sacadas que se relacionam com o meu negócio hoje, né? Então a sacada 1, no decorrer da história que eu falei, era decida o que você quer e busque as informações que precisar. Isso eu tive que fazer também. Quando eu fui atrás e decidi ir para o mundo digital, eu fui atrás de informações, né? A sacada 2, se desafie e cumpra esse desafio. Você só vai crescer e se fortalecer com isso, tá? A sacada 3, siga um método, se organize e se planeje. Não conta só com a sorte, ela não consegue trabalhar sozinha. Vocês sabiam disso? A sorte, ela não sabe trabalhar sozinha. Ajuda a sorte a te ajudar. Eu adorei essa frase que eu escrevi aqui. Porque precisa, às vezes a gente fala, ai, mas a pessoa teve sorte. E a gente sabe que não é isso, né? Teve muito trabalho por trás daquilo ali, né? Daquele resultado. Então, ajuda a sorte a te ajudar também. Tá? A sacada 4 que eu coloquei aqui é se desafie de novo. Tá? Então, tu fez aquele desafio, conseguiu cumprir, você viu que você é capaz. Então, se desafia de novo. Como eu fiz agora, eu estou me desafiando a falar sobre esses assuntos agora, sobre fazer esse perfil novo que eu fiz, sobre fazer 2 lives por semana. Vocês acham que tá fácil? Não tá fácil não, coleguinha, como dizia a nossa amiga Cris. Mas eu tô fazendo, eu tô me desafiando e tô correndo atrás, tô me preparando e tô aqui fazendo para trazer os conteúdos para vocês. É muito bom ter o feedback de vocês, de que tá bom, não tá bom, vocês podem me sugerir conteúdos, né, do que vocês têm dúvida, vocês podem colocar no direct, pode me mandar, que eu vou preparar o conteúdo para responder para vocês. Isso é muito bom, para eu atender vocês e poder falar também como eu consigo explicar as coisas, né, e o meu ponto de vista em relação a essa dúvida, tá? Então, agora, eu quero que vocês me coloquem aqui nos comentários qual é o desafio que você está enfrentando hoje. Vocês conseguem pensar nesse desafio? O que está sendo um desafio para vocês hoje? Que vocês estão correndo atrás para enfrentar? É fazer vídeo? É fazer os conteúdos com mais frequência? Que tipo de desafio vocês estão enfrentando hoje? Coloca para mim aqui nos comentários para eu saber. Deixa eu passar aqui. Silvana, oi Sil. Cidinha. Coloquem para mim, então, aqui para eu saber o desafio que vocês estão enfrentando. Postar na internet, Instagram, criar conteúdo. Sim. É um desafio. Pensar nos conteúdos, fazer vídeos. E eu espero que vocês estejam buscando soluções para enfrentar esses desafios,
né? Porque não adianta só ter o desafio e não encarar ele de frente e achar uma solução, né? Gravar vídeos com conteúdo com frequência, isso aí. Uhum. Criar conteúdo, legal. É um desafio, muito bom. E nesse gravar vídeo também, né, Cidinha, às vezes não é tão fácil, né? Às vezes a gente fica se criticando, né, com medo do julgamento, né? A gente falou também sobre isso já. Separar 2 dias da semana para estudar e preparar conteúdos. Muito bom, Ale. É isso aí. Isso é um começo de uma organização, de um planejamento. Certinho. Então, eu queria falar para vocês que nesse exemplo da minha história que eu dei, eu marquei bem os anos, né? Se vocês repararem, eu marquei bem os anos. Para vocês verem a cronologia dos fatos, né? Dos acontecimentos. Isso facilita na hora da gente pensar e na hora de escrever, né? Vai pensando o que aconteceu antes, o que aconteceu depois e tal. Isso vai gerando uma linha de raciocínio em vocês, né? E a cada ano eu marquei um acontecimento que me marcou no caso, né? Que foi um ato marcante para mim e que me gerou algum certo aprendizado, né? Isso é importante. E a partir disso, você também pode relacionar o momento com o aprendizado que você teve e transformar isso em conteúdo para sua audiência, né? Observar mais o seu dia a dia, as coisas que acontecem ao seu redor, usar a sua história, o seu passado, como foi no caso que eu relatei aqui, o que passou no caso, mas também prestar muita atenção também no seu presente, tá? No que está acontecendo agora ao seu redor. Tira lições dessas situações do dia a dia. Quando você vai na academia, quando você vai no mercado, quando você vai num restaurante, observa o comportamento das crianças. Às vezes você não tem filhos, mas você vai no shopping, de repente você está sentada lá tomando sorvete, observa em volta como as pessoas se comportam, como elas lidam com algumas situações, as próprias crianças em alguns desafios, novidades, como que elas encaram isso, né? Depois que a gente cresce, a gente perde tanto essa inocência das crianças, né? Que eu não sei por onde a gente deixa no decorrer da vida, quando a gente vê, já perdeu, já deixou pelo caminho. Vamos tentar resgatar isso, que seja observando as coisas ao nosso redor e tirando alguma lição para a gente, para o nosso negócio. Teve um stories que eu fiz há uns dias atrás, que estava a minha filha e uma amiguinha aqui em casa, a prima dela, né, pintando, e elas resolveram colocar o cronômetro. Então, elas colocaram 1 hora para pintar uma página. E aí, eu fiz um stories disso. O que eu falei nesses stories? Que, às vezes, a gente tem um objetivo, que seja pintar uma página de um livrinho, e a gente coloca um prazo muito longo. E sabe o que aconteceu? Elas não terminaram de pintar. Porque a gente relaxa, a gente faz outra coisa, aí ela levantou, ia brincar, ia fazer não sei o quê. Entendeu? Se bem que elas não têm muita noção de tempo. Mas o que eu quis dizer é que quando a gente coloca um prazo muito longo para executar uma tarefa, a gente não executa. A tendência é que a gente não execute, se a gente não se planeja e se organiza. Ao mesmo tempo que se a gente coloca um prazo muito curto, a gente pode se frustrar e também não executar, porque não deu tempo de fazer. Então, achar esse prazo melhor é um teste. São várias vezes que você tem que experimentar para conseguir atingir e acertar esse timing, né? Foi isso que eu falei no Stories. Por quê? Porque eu observei naquela situação uma possibilidade de gerar conteúdo em relação àquilo que estava acontecendo, né? E é essa ideia que eu quero trazer com a história de vocês. O que vocês passaram no passado com a profissão antiga de vocês, com a profissão atual, enfim, com momentos, o nascimento de um filho, a perda de alguém também pode ter feito vocês crescerem em algum aspecto. Isso tudo pode gerar conteúdo, mas sempre relacionando ao que vocês falam do negócio de vocês, tá? Então, é uma forma de também gerar conteúdo aí para a audiência de vocês, tá? Então, agora, deixa eu ver o que as meninas colocaram aqui. Tá travando a internet? A Cidinha falou que tá travando? Tá travando ou tá tudo certo? Tudo certo?
Pode ser a sua internet, Cidinha, também, né? Pode ser a minha ou pode ser a sua. Mas, enfim, agora, o que eu quero pedir para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta, podem colocar aqui nos comentários. Eu vou dar uma repassada aqui, mas acho que vocês ficaram prestando bastante atenção aí no que eu fui falando. Tá tudo bem, né, Lê? Beleza. E aí, eu ia pedir para vocês tirarem aquele print agora dessa tela. Espero que eu fique com uma cara boa, não com umas caretas que às vezes eu fico. E postar nos stories de vocês a sacada mais legal que vocês tiveram desse conteúdo de hoje, tá? E aí vocês me marquem lá para eu ver o que vocês acharam, o que vocês tiraram de sacada para vida de vocês, para a vida profissional, certo? Então valorizem a história de vocês, tá bom? A Marta, a Ângela. Ei, Marta. Tudo bem com vocês? Para ti travou também, Kátia. Depois tu assiste o pedacinho que travou e acompanha lá. Tudo bem, Mar? Tá, então vamos combinar de tirar o print no 3, tá bom? A Silvana pediu para fazer uma pose bem legal. Não vai tirar print ainda, espera aí que eu tô falando. Quando eu fizer assim, vocês tiram o print, certo? Pra eu não ficar com cara torta depois no Stories. Então vai lá. 1, 2, 3 e já. Pronto? Espero que tenham tirado o print legal da minha cara, porque depois pegar umas cara bicuda lá. Meninas, adoro quando vocês colocam comentáriozinhos aqui. Isso, Marta, depois assiste o início, tá? Lá. E aí pode mandar direct, se tiver dúvida, pode ir conversando. Ô, Kátia, você tirou uma foto minha boa. Ah, ficou ótimo, Silvana. Muito obrigada. Pronto, a Ângela também ficou ótimo. Muito obrigada. Que eu não sabe bicuda, tipo bicu, aí alguém tira uma foto, eu assim, não, por favor, né? Meninas, coloquem lá no stories de vocês a sacada que vocês tiveram aí Tá, é que tem o meu ponto aqui que tá me dando uns recados. Coloquem o print lá no stories de vocês, tá? Porque eu vou adorar também compartilhar no meu perfil, certo? E eu quero saber se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Até os desafios que vocês estão enfrentando aí de gerar conteúdo. Quais são esses desafios? Quais são essas dificuldades que vocês estão enfrentando? Né? Eu gosto de chamar muito de desafio, porque eu acho que dificuldade, problema, eu acho que é tão pesado isso. E desafio pode soar como uma coisa um pouco mais motivadora para tu enfrentar, né? Parece que vai doer menos se a gente usa o termo desafio, né? A gente se sentiu desafiada, e a gente vai lá e enfrenta o desafio, do que problema, né? Do que dificuldade. Mas, enfim, coloquem para mim aqui qual que é a maior dificuldade de vocês. Vamos chamar de dificuldade, então, né? Que eu já vi que é gerar conteúdo, fazer os vídeos, né? O que vocês... O que precisa acontecer para vocês começarem a produzir esse volume de conteúdos que vocês gostariam? O que vocês imaginam de solução para isso, para resolver esse desafio de vocês aí? Tudo bem por aí? Aí vou botar um filtro. Bom, meus seguidores não são clientes. Como reverter isso? Legal. Assunto. Tá. Deixa eu só... Tá, legal. Então vamos ver a Denise aqui. Meus seguidores não são clientes. Como reverter isso? D. Você pode trabalhar com postagens patrocinadas, tá? Não sei se você já faz isso. É interessante fazer.
A gente também sugere bastante que se faça vídeos, para vocês criarem esse público dos vídeos, que gostam de assistir os vídeos de vocês, que vocês conheçam esse público que vocês querem atender, né? Conhecer a persona, que a gente fala muito também, que vocês já devem ter ouvido muito falar por aí, é definir isso, é entender com quem vocês estão falando, tá? É falar a linguagem dessas pessoas. Não pode querer falar para todo mundo, tá? Vocês têm que focar em quem vocês gostariam de atender. E não é uma coisa, um botão que tu reverte. E agora ele vai virar cliente. Não, não é assim. É uma construção. As pessoas vão confiando em você, você vai mostrando os benefícios, e isso é uma construção que vai se fazendo até o seguidor virar cliente, tá? Assunto, Marta, fatalmente a gente vai ter que repetir assuntos. Como faz? Exatamente, Marta. A gente tem, por exemplo, você pode separar dentro do seu nicho, dentro dos assuntos, né, do nicho que você atende, separa aí uns 4 a 5 principais assuntos. E procura dar soluções para esses assuntos, vamos chamar assuntos, né, que podem ser dores, de forma diferente. Tá? Então, na verdade, o assunto, vamos pensar num exemplo. Você pode falar sobre, eu não me lembro exatamente se é a organização residencial que você trabalha, enfim, é pegar um assunto e tentar abordar esse mesmo assunto de forma diferente, tá? O mesmo assunto, como tu falou, repetir, né? A gente fazia isso muito na Equaliza. A gente tinha alguns assuntos principais, né? Por exemplo, a gente abordava o assunto precificação, lá na Equaliza. E a gente abordava esse assunto de várias formas. Se vocês forem lá no perfil, vocês vão buscar e vão ver as várias formas que a gente falou sobre o mesmo assunto, né? E pode repetir. Você pode fazer um cronograma sobre esses assuntos e separar ele por semana ou por dia, não sei quantas vezes você tem o costume de postar. Se for todos os dias, separa esses assuntos uma vez por dia e na outra semana também. Por exemplo, toda segunda-feira você vai falar sobre X. Toda quarta-feira você vai falar sobre Y. E assim você cria esse cronograma na sua cabeça, né? Na sua planilha lá, esse planejamento. Tá? É uma sugestão de repetir os assuntos. O desafio é o que postar, qual assunto falar. Então, Kátia, isso também as pessoas falam bastante dessa dificuldade. E o que dá para buscar? De novo, a persona, os problemas que esse cliente ideal está passando, né? Os problemas, os desafios que ele está enfrentando. Vários, pode listar aí umas 10 dores e umas 3 soluções para cada dor. E assim você vai misturando e fazendo as suas postagens. Mas, antes disso, você tem que definir quantas vezes você quer postar na rede social. Você quer postar todos os dias? Beleza, se prepare para isso. Você quer postar 3 vezes por semana? Beleza, se prepare para isso. Tá? Então, se você não consegue, por N razões, que eu não vou entrar no mérito aqui, por que você não faz todos os dias? Não é o problema. O problema é, problema não. Primeiro você define quantas postagens por semana. Depois você define qual é a frente que você quer trabalhar. Por exemplo, você quer trabalhar com uma semana, com um mês na frente? Então, veja quantas postagens você vai precisar fazer para atingir essa frente, tá? Então, por exemplo, se você quer postar 3 vezes por semana, por um mês na frente, então você vai precisar de 12 postagens. Eu não faltei a aula de biologia, acho que eu fiz a conta certa. Tá? Então, são 3 por semana, são 4 semanas, 12 postagens. Então, você vai sentar e se preparar para esses 12 conteúdos, tá? E vai fazer isso que seja em 1 dia, 2 dias. E vai deixar tudo pronto para um mês.
E aí o resto do seu tempo você consegue focar na melhoria do seu negócio, em ir para o shopping com a sua filha, e ficar no cinema com o seu marido, vai viajar 2 dias, enfim, você consegue usar o tempo para outras coisas, e não para apagar incêndio toda vez. Aí amanhã eu tenho que postar. Aí o que eu faço? Aí chega lá e faço qualquer coisa. Aí depois tem que postar de novo. É um gasto de energia que você tem, que você vai só se consumindo, vai se desgastando e vai tendo cada vez menos vontade de fazer isso. A ideia não é essa. A ideia é que vocês se motivem, gostem de fazer isso, vejam resultado para o negócio de vocês. Então, para isso, se planejem o mínimo que seja. Beleza? Ter pessoas como você dando dicas porque sou nova nesse negócio. Sil, coloca para mim no direct qual que é a sua dúvida, eu posso responder para você. Tá bom, amor? Obrigada, obrigada. A Kátia, eu queria alguém para fazer para mim. Tudo bem, não tem, isso também não é problema, Kátia. Ter alguém para fazer para você. Beleza, mas lembra que isso vai ter um custo. E aí o seu negócio tem que estar preparado para esse custo. Tá? Então, o que eu penso? Eu acho que precisaria tentar primeiro. Sabe aquela coisa que falam? Eu preciso aprender a limpar a casa para depois pedir para a faxineira o que tem que limpar, porque eu preciso saber para cobrar. Lembra que já se fala às vezes isso? Então, eu não vou dizer que precisa também fazer isso, tá? Mas o mínimo que você quer para falar para alguém fazer, você precisa ter essa noção. Tá? Então, provavelmente, se você entrar em contato com alguma agência, alguma pessoa que faça isso, ela vai te fazer perguntas. Pode ser que você não saiba responder todas, mas já fica ligada de que vão ter aspectos que você vai ter que decidir, que você vai ter que responder. E se você não souber, você vai ter que buscar essa informação para responder para esse profissional, para ele poder te atender. Tá? Então, às vezes, é melhor começar a fazer, sei lá, 1 postagem, 2 postagens por semana, para ir pegando esse jeito, e depois você vai saber conversar com quem vai fazer para você. Mas não tem problema nenhum você querer que alguém faça para você, tá bom? Vi que você deu uma risadinha aqui. Eu não vou dizer que você... eu não vou achar nada. Não vou achar que isso é um problema. Não é isso. Eu acho que tem coisas que, de repente, você quer focar e você não quer focar nisso. Você não quer... Não tem essa habilidade, você não gosta de fazer isso, mas é, digamos, um mal necessário, que você já entendeu a importância. E tá tudo bem, viu? Se você prefere que alguém faça, beleza. Vai atrás de ver o valor disso, o custo, né? E se o seu negócio também pode arcar com esse custo. O Arelzo. A Marta. Pois é, posto todo dia e se eu não ampliar um pouco os assuntos, eu tenho medo de ficar repetitiva. Aí você tem que ver os assuntos que você está abordando. Tá? Não sei qual é que é o seu intuito, se é só passar conteúdo, se é fazer com que as pessoas te conheçam, enfim, tem que ver qual que é a estratégia de cada post que você está fazendo, tá? E falar de formas diferentes, tenta separar, realmente faz uma lista de assuntos que você já abordou e pode abordar. Então, você tem que abrir a sua mente, a sua cabeça, o seu negócio, para outros assuntos ainda, lógico, dentro do que você oferece. Tá? Não vai misturar as coisas, porque senão os seguidores podem ainda não entender o que está acontecendo. Tá? Mas tenta ampliar, então, esse leque de assuntos de uma forma que ainda esteja dentro do que você fala. Vou começar a postar mais no nicho de organização de consultórios. Então. Mas ainda não sei bem como abordar. Então, nicho de consultório, eu não sei, acho que tu que era dentista, né, Marta? Tem que ver se tem alguma legislação específica, né, para isso. Se você poderia fazer isso, né? Acho que pode fazer como dentista, mas usa o lado PO de organizar, né, toda a técnica. Mas vai procurando, vai seguindo, de repente, algumas clínicas odontológicas, vê o que eles postam, vai vendo, vai se aproximando desse teu público,
para ver o que eles têm de dificuldade, vai entrando em contato com eles. Pode começar a te dar essa luz aí de como abordar esse assunto de organização de consultórios. Isso aí, Ângela, é uma perda de energia mesmo, porque é uma coisa, é que nem assim, por exemplo, a gente começa a fazer uma tarefa e aí vem a mensagem do celular, aí volta para a tarefa. Essa mudança de tu tirar o olho do celular e voltar para a tua tarefa é um gasto de energia muito grande. Tu retomar a concentração para aquela atividade que você estava fazendo. Por isso que é importante o foco na tarefa, tá? Então, tirar o celular, botar um alarme, enfim, vira ele, bota no silencioso, não deixa vibrar, não deixa fazer nada, tá? E aí se concentra no que você está fazendo, pelo menos por um tempo, né? Porque essa mudança de foco, por mínima que seja, acontece. E é um desgaste, chega no final do dia, você tinha que fazer algumas coisas e fez uma. E olhe lá, porque às vezes nenhuma. Você fez 1000 coisas e o que era para fazer realmente não fez. Deixa eu botar o carregador aqui que está acusando que está com pouca carga. Voltou? Pronto. Então, só que às vezes não rola criatividade. Sim, tem isso também, Ângela. Às vezes a gente quer entregar um conteúdo maravilhoso, daqueles assim, top. E aí na outra postagem já não é tão top assim. Né? Então, às vezes, tentar equilibrar isso, né, é importante também, para não esgotar a criatividade numa ou duas postagens, tá? Eu também, às vezes, passo por isso. Eu tô com o programa aberto aqui para gerar as postagens e tal, as imagens. E aí eu vou buscar inspiração. Eu vou olhar perfis que eu admiro, eu vou olhar fotos na internet, eu vou buscar perfis até no YouTube, outras coisas para ver se eu desfoco da falta de criatividade, para ver se me ativa de novo. Então, às vezes, a mudança de olhar também é tipo a gente sair fora do problema por um tempo. Ai, tô com um problema. Deixa ele aqui um pouquinho. Vamos lá tomar uma água. Por sinal, deixa eu tomar minha água. Vamos lá tomar uma água, vai lá dar uma caminhada, vai dar uma esparecida, sabe? Sai fora. Aí quando tu volta, tu olha para aquele problema de uma forma diferente. É a mesma coisa com a criatividade. Você pode voltar porque você viu alguma coisa na rua, um passarinho que saiu voando e pousou de um jeito que te deu uma super ideia. Sabe? Umas coisas loucas assim. Tu sai fora do problema e passa a ver outras coisas. A gente sai fora desse mundo aqui, do meu computador, das coisas, e quando a gente vai se encontrar com os amigos, sair com as amigas, vai no cinema, esses momentos a gente precisa para alimentar a nossa criatividade também. Senão a gente também não aguenta. Eu falei muito. fui tendo alguns insights, assim, algumas ideias para passar para vocês, que eu acho que vocês também têm que perceber que vocês conseguem. É fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, vocês não estavam aqui, eu não estava gerando esse conteúdo, estava todo mundo na paz aí, tranquilamente. Entendeu? Então, essa é a graça da vida. Eu também tenho os meus desafios, tenho as minhas dificuldades, eu também tenho os meus problemas, todo mundo tem. E a gente tem que achar formas de lidar com isso, de passar por cima deles, né? Resolver eles de alguma forma e tal. De novo, é a segunda live, né? Quinta-feira já é a terceira. Eu me desafiei a fazer 2 por semana, pelo menos até fevereiro aí. Vamos ver como nas próximas semanas aí. Vamos ver como que eu lido com isso. Tá? Eu preparo a live, eu preparo o conteúdo, eu faço um textinho, eu faço uns bulletzinhos para não esquecer das coisas. Hoje, graças a Deus, graças ao ventilador aqui, meu amigo, o computador não desligou, então eu consegui ter na minha tela do computador aqui o meu roteirinho que eu tinha que seguir, né? Mas eu digo assim, a gente tem que se preparar, a gente tem que buscar essas informações. Nunca fez live, por exemplo. Eu tenho vergonha de fazer live. Olha, eu vou dizer uma coisa,
Faça uma. Fica 5 minutos. Liga o ao vivo e se apresenta. Oi, pessoal. Ó, não entrou ninguém. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou fulana de tal e eu queria saber o que vocês gostariam que eu falasse aqui. E espera ver o que vai vir, se alguém vai entrar, quantas pessoas vão comentar, entendeu? Tenta fazer isso. 5 minutos. Te propõe a ficar 5 minutos. Não entrou ninguém? Fecha. Desliga e não salva no teu stories. Ninguém vai saber que você fez, você se desafiou a fazer e fez, né? O objetivo era fazer, não era ter milhares de pessoas. Era encarar a câmera e fazer. Você fez. Você viu, você conseguiu falar com esse buraquinho aqui, entendeu? Que às vezes essa é a dificuldade. Então, quando a gente enfrenta, na próxima vez eu vou perguntar uma coisa diferente para as pessoas. Eu acho que eu vou botar no Stories, que eu vou fazer a live. Vamos ver se aparece mais pessoas. Aí, na próxima vez, você já vai fazer um storyzinho, que vai avisar que vai ter a live. Aí, você começa a live e faz de novo alguma pergunta para ver se as pessoas respondem. Não respondeu? Não entrou ninguém? Fecha e segue, faz de novo alguma coisa diferente. Mas vai. Perca o medo desse buraquinho. Tá bom? É lógico que quando tem vocês aí interagindo comigo, mandando coraçãozinho, mandando mãozinha acenando, deixa eu acenar aqui para Zuzu, respondendo, falando, respondendo o que a gente pergunta, né? É bem gostoso, é bem legal, porque a gente percebe que a gente não tá sozinho, tá? Então, assim, fazer uma live quando você prepara um conteúdo também é válido quando tem poucas pessoas. Por quê? Você pode usar esse conteúdo para o seu feed, tá? Você pode usar esse vídeo que virou o ao vivo, né, a live, para o seu feed. Então, ele não é perdido. Ai, brincadeira dos corações. Não é perdido, entendeu? Não é porque não tinha ninguém naquele momento que você não pode usar. Você pode usar o que você preparou para falar, para colocar no seu feed como vídeo, como conteúdo. E assim as pessoas vão vendo esse conteúdo no feed, na próxima vez elas vão querer estar ao vivo, para fazer perguntas para você. Tá bom? Deixa eu ver o que mais eu tenho. Ai, aqui. Nossa, eu parei de rodar aqui, a coisa foi indo no... Peraí, segura aí. Já me falaram para não ficar só postando antes e depois, que fica muito cansativo. Cidinha, eu também sou dessa opinião, tá? Eu acho que precisa variar um pouco, tá? Ficar só no antes e depois, realmente, eu acho que fica cansativo. Existem pessoas que não postam o antes, postam só depois, tá? O resultado final. Então, isso é uma estratégia também. De repente, o que eu acho disso? Eu acho que o feed fica mais bonito só com as fotos do depois, tá? Ele não fica com aquela cara de bagunçado, tá? Mas você pode colocar a foto do antes, mas primeiro você coloca a foto do depois e a segunda foto do antes. Porque no seu feed, a primeira foto vai ser sempre a do depois, tá? E ele fica com aquela cara um pouco mais de organizado, tá? Até por conta do resultado da organização, né? Flávia, estou trocando a abordagem das minhas postagens, passando do faça você mesmo para deixa que eu faço para você. Opa, legal, Flávia, isso aí. Até porque, ao mesmo tempo que a gente quer mostrar que as pessoas podem fazer, a gente também quer que elas contratem a gente, né? Que a gente também quer o nosso dinheiro, né? A gente quer passar o nosso conhecimento, quer passar os benefícios e receber por isso, né? Então, a gente sofre esse conflito interno. A gente quer mostrar os benefícios, mas a gente acaba, às vezes, mostrando como fazer e as pessoas vão fazer e não contratam a gente, né? É isso aí. Eu mesma dentista. Isso, eu lembro, Marta, eu lembro. É lá das coisas dos organizadores também, da Bia. Tenho feito isso que você falou, de seguir... Mas eles postam mais coisas de clínica mesmo. Restaurações, técnicas e coisas afins. Minha abordagem vai ser diferente, mais no
funcionamento do consultório. Tá, beleza. Tô de olho em Instagrams que vendem para dentistas também. Legal, é isso aí. Tem que ver como é que eles organizam, de repente, os prontuários. Eu não sei se é esse o termo que usam também para os pacientes dos dentistas. Como que organizam isso? Eu imagino que eles tenham que ter uma certa organização, porque isso é um negócio que tem que durar para o resto da vida, né? Essa parte de documentação de dentista dos pacientes, eles têm que guardar, se eu não me engano, acho que para toda a vida, né? Porque qualquer problema que dê e tal, o reconhecimento pelos... Eu não sei se é por isso, enfim, a pessoa morre só dos dentes e reconhece a pessoa para a dentição. Mas, enfim, eu não sei se é por isso. Mas, se eu não me engano, tem essa legislação, né, que tem que guardar por muito tempo e tal. Então, ver como que eles fazem isso, né? Como é que eles organizam essa parte. Além, lógico, de toda a estrutura do consultório, né? Tem a cozinha, tem a copa, tem a parte, de repente tem uma brinquedoteca, uma área de kids, né? Para eles, para os pacientes pequenininhos. Tem a parte da secretária, tem a organização digital, dos arquivos. Tem várias situações que dá para pensar, né? Eu tenho bastante criatividade, mas tenho dificuldade de colocar em prática. Ô, Cidinha, bora colocar em prática, amiga. Não pode travar, não. Se você se acha criativa, coloca isso para fora. Faz uma pasta no seu computador e joga a sua criatividade ali. Se você se sente travada de expor isso no seu Instagram ou para o mundo aí na internet, faça a sua pasta e vai aos poucos, se você tem esse receio. Mas não deixa morrer, não, essa sua criatividade. É importante, você pode se diferenciar por conta dela, tá? Então, coloca em prática sim. Não se trava, não. Eu já fiz um, adorei. Fiz. A live, acho que eu tô falando da live, né, Silvana? É muito legal. A gente fez uma live um dia com a Karina Astor, né, que é uma outra PO. Ela tava morrendo de medo, que era a primeira live que ela ia fazer com a gente, né? Ela adorou no final, ela ficou super à vontade. A gente falou para ela que era tipo uma conversa, porque a gente dividiu a tela. Ela adorou, achou o máximo aquilo, aquela troca, né, das pessoas perguntando e tal, ela respondendo, contando a história dela. É muito legal, é muito gostoso. Faça, a Alexandra nunca fez. Ale, faça, é gostoso. É gostoso. Chama as pessoas, né? Coloca lá no Stories e chama a galera. Que mais? Ô, Van, tudo certo? Bom, meninas, já estamos acabando, não acusou ainda aqui o final do meu tempo no Instagram, mas eu gostei muito, muito da live de hoje. Espero que a minha história tenha inspirado um pouquinho vocês, tá? De pensarem em conteúdos a partir da história de vocês, da vivência de vocês, tá? Do próprio dia a dia. Vocês estão andando, pegam um ônibus, observa o que está acontecendo em volta e tenta trazer para o seu negócio, sabe? Isso é muito legal, porque isso conecta. Isso não é copiar, porque vocês não vão poder copiar. Isso é uma experiência única de vocês, da história de vocês, do que vocês viram e interpretaram para o negócio de vocês. Então, isso é muito legal e é uma ótima forma de gerar um conteúdo diferente, tá? E às vezes quando a gente escreve uma postagem, tipo desabafando assim, conecta com as pessoas de uma forma bem legal. Não fica aquela postagem muito técnica, que às vezes também é legal ter, para mostrar o nosso conteúdo, né? No caso, o que eu estou oferecendo, às vezes um checklist é legal, as pessoas conseguem salvar, colocar em prática e tal. Mas uma história, uma forma de colocar uma situação mais descontraída, mais desabafo mesmo, conecta. É legal também. A gente consegue ter essa resposta das pessoas, essa identificação delas com o que a gente colocou ali. Então, ó, eu espero de verdade que vocês reconheçam a história de vocês, que vocês aproveitem isso. E quinta-feira tem outra live. Espero todos vocês lá. O que ela falou? Não senti tão só nessa. Ó, beleza? Legal, Lu. Kátia, amei também. Muito obrigada, meninas. De verdade, de verdade.
certo? Então, quinta-feira tem outra live que eu vou preparar com muito carinho para vocês e eu coloco nos stories o assunto. Eu espero o print de vocês todas com a minha foto linda. Não vou me tirar print com bico, hein? Já pedi para tirar no 3. 1, 2, 3. Quem não tirou, pode tirar. Tiraram? Não. Beleza, meninas, brincadeiras à parte. Até quinta-feira que vem. Espero a sacada de vocês dessa live aí nos stories. E beijo no coração de todas vocês. E até a próxima. Beijo!